Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Sou o professor Bruno Mendes. Eu vou apresentar aqui para vocês hoje uma análise mais detalhada, tá? Acerca das leis penais mais cobradas em provas para as carreiras policiais, ou seja, concursos para a área policial. Dentre essas leis penais, vamos ver as que são mais comuns, tá, de serem cobradas nessas provas para os mais diversos cargos da área de segurança pública ou das carreiras policiais, e os conteúdos também que mais são cobrados dentro de algumas dessas leis penais especiais, tá? Então separei aqui cerca de 9 editais de concursos públicos abertos do ano de 2020 a 2021. Tivemos aí 2 ou 3 deles que já foram realizados, tá? E os outros estão, inclusive alguns deles, com inscrições abertas e as provas serão realizadas ainda no ano de 2021. Isso em 6 ou 7 estados da federação, mais a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal também. Então, todos esses editais entraram nessa análise, bem como as mais de 48 mil questões que tenho resolvidas lá no site Que Concursos, tá? Então, com base nesses dados estatísticos, montei essa estrutura dessas leis penais especiais que são as mais cobradas em provas ultimamente, beleza? Então, vamos lá, na tela aí, nós temos edital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para o cargo de soldado, a Polícia Civil, agente escrivão aqui no caso do Rio Grande do Norte, Polícia Militar do Estado da Paraíba, CFO, curso de formação de oficiais, né? Então, cargo aí de oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba, entrou também aqui nessa análise. Polícia Penal do Estado de Alagoas, Polícia Civil de Sergipe, agente escrivão, Polícia Civil do Ceará, agente escrivão, Polícia Civil do Pará, agente escrivão, prova já realizada no ano de 2021, inclusive. Polícia Civil do DF, edital já lançado, inscrições encerradas e a prova será em breve. E Polícia Federal, que também foi lançado aí no ano de 2020, entre 2020 e 2021, em decorrência da pandemia, foi atrasada essa prova, mas que também já foi realizada. E aí, pessoal, a gente pode notar aqui que a lei penal especial, né, dentre essas aqui que foram analisadas, aqui se faz mais presente em editais de concursos públicos para as carreiras policiais em geral, tá? Aqui nós temos diversos estados da federação, Distrito Federal e a União, né, que é o caso da Polícia Federal, para tirarmos aqui como base estatística. Então você pode perceber aí que a lei de drogas, ela está presente em quase todos esses concursos. A única exceção aqui é em relação ao edital da Polícia Civil para agente e escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, tá? Então é o único concurso dentre esses 9 aqui da lista que entraram nessa análise que não exigiu conhecimento acerca da lei de drogas. Isso porque as provas da Polícia Civil do Distrito Federal e também da Polícia Federal vêm adotando aí um novo modelo, né? Uns dizem que é para segurar o candidato, né, que vira lá servidor dessas duas instituições em específico, para que eles não fiquem com um déficit muito grande, mesmo tendo realizado concurso público recentemente, né? Nós sabemos que a galera aí do direito está sempre estudando, sempre fazendo concursos públicos e passa em 1, passa em 2, 3 e acaba, as carreiras policiais, né, no caso, acabam ficando com o mesmo déficit que tinham, inclusive pouco tempo depois de realizar o concurso, tá? Então, por isso, essas provas em específico, a Polícia Civil do Distrito Federal para agente escrivão e agente escrivão de Polícia Federal, mudaram aí um pouquinho suas provas, tirando mais a parte do direito, cobrando pouco conteúdo acerca do direito, e entrando em matérias como matemática, raciocínio lógico, informática, bem pesada, né? Muito conteúdo, muitas questões na prova também, e outras matérias aí que fogem do direito, tá? Então, voltando aí para a tela, nós temos, como falei, a lei de drogas em número 1 aqui na lista de maior lei, né, que mais é cobrada em concursos públicos para as carreiras policiais. E aí nós temos na análise aqui também a lei de tortura, lavagem de dinheiro, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, nós temos a lei de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade, né? Lei de crimes hediondos, lei de execução penal, lei de organização criminosa, a lei do racismo e o Estatuto do Desarmamento. Lei esta, pessoal, Estatuto do Desarmamento, que também é bastante cobrada em provas, ó.
Foi cobrada aí na Polícia Civil do Pará, na Polícia Civil do Ceará, foi cobrada também na Polícia Penal de Alagoas, né? No CFO da PM do Estado da Paraíba, na Polícia Civil do Rio Grande do Norte e para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então também é uma lei bastante cobrada. Polícia Federal também colocou lá em seu edital a Lei Penal Especial que trata do Estatuto do Desarmamento. Lembrando que o edital, pessoal, muitas vezes traz um conteúdo enorme e que às vezes não é cobrado na prova, tá? Não é porque está no edital que necessariamente ou obrigatoriamente o examinador vai ter que colocar questões referentes àquilo lá na hora da prova, tá? O que não pode é o contrário, o examinador colocar matérias ou conteúdos que não estão previstos em edital. Porém, pode colocar lá no edital disciplina, né, conteúdo muito grande e cobrar pouco ou quase nada, tá? Então, a gente tem essa questão aí também a ser observada. Então, a lei que trata do Estatuto do Desarmamento também é uma lei muito presente, né, muito comum entre provas, editais de provas para as carreiras policiais, tá? Então, voltando aí ao quadro, nós temos aqui também uma presença forte, né, da Lei Maria da Penha, dos 9 editais aqui de diversos estados, diversos cargos, do Distrito Federal e também da União, no caso a Polícia Federal, cobrando aqui, exigindo, né, do candidato lá em edital, conhecimento acerca da Lei Maria da Penha, tá? Então também uma lei aí bastante vista nos editais de concursos públicos para as carreiras policiais. A lei de tortura, pessoal, aqui em amarelo, no nosso gráfico, aqui no nosso quadro, também é bastante cobrada, né? Ó, Polícia Militar para soldado lá do estado de Minas Gerais. Nós temos a presença dela também na prova para oficial da Polícia Militar do estado da Paraíba, da Polícia Penal do estado de Alagoas, da Polícia Civil, agente escrivão do estado de Sergipe, também na Polícia Civil do estado do Ceará, agente escrivão, também na Polícia Civil do Pará, agente escrivão, e também na Polícia Federal, né? Então, pessoal, observem aí que é uma lei também bastante cobrada em concursos públicos, tá? Em regra, para as provas do cargo de polícia penal, de policial penal, é uma lei bastante cobrada, tá? A lei de tortura, que é uma lei pequena, nós vamos ver aqui nos próximos slides, tá? Um pouquinho aí acerca dessas leis, algumas características importantes. É uma lei pequena, tá? Possui lá 4 artigos, então é bem tranquila de você fazer um estudo mais aprofundado e levar lá esse conhecimento para sua prova de forma aprofundada, tá? E aí, voltando para a tabela, nós temos aqui uma presença pequena, né, por exemplo, aqui da Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, que dentre esses 9 editais foi exigida apenas na Polícia Penal do Estado de Alagoas e para a Polícia Civil, agente escrivão do Estado do Rio Grande do Norte. Então, somente nessas 2 provas dos 9 editais de concursos públicos aqui para as mais diversas carreiras e os mais diversos entes federados. Então, pessoal, nós temos aqui um detalhe, é uma lei muito extensa. A Lei de Execução Penal é uma lei considerada extensa. Logo, deve-se fazer um estudo mais objetivo, mais direcionado em relação a essas provas, tá? E aí, voltando, nós temos aqui a lei que trata dos crimes hediondos, Lei 8.072 de 1990. Também se faz presente aqui, tá? Em alguns concursos, como, por exemplo, para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, para os cargos de agente escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, para oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba e também para agente escrivão da Polícia Civil do Estado do Ceará. Então, a lei também de crimes hediondos, a lei que trata dos crimes hediondos, é uma lei também bastante comum em concursos públicos para as carreiras policiais, tá? E aí, seguindo, nós temos aqui a lei de abuso de autoridade, na verdade, a nova lei de abuso de autoridade, né? Uma lei recente, tá? Do ano de 2019, que também pode ser vista aí na grande maioria dos concursos públicos para as carreiras policiais. Olha aqui, Polícia Militar, soldado do Estado de Minas Gerais, Polícia Civil, agente escrivão do Estado do Rio Grande do Norte, Polícia Militar para oficial do Estado da Paraíba,
Polícia Penal de Alagoas, Polícia Civil, Agente Escrivão do Estado de Sergipe, Polícia Civil, Agente Escrivão do Estado do Ceará, Polícia Civil, Agente Escrivão do Estado do Pará, tá? Então é uma lei também bastante cobrada em concursos públicos para as carreiras policiais. Essas leis aqui, sem dúvida, são as mais cobradas, as mais comuns, tá? Entre cargos de soldado ou oficial da Polícia Militar, dos estados, da Federação e do Distrito Federal também, para os cargos de agente escrivão da Polícia Civil dos estados, da Federação e do Distrito Federal, salvo a exceção que coloquei aqui dessa mudança, né, da prova, tá? Do estilo de prova da Polícia Civil do Distrito Federal e da Polícia Federal. E também é uma lei que pode ser vista em concursos federais, como da Polícia Rodoviária Federal, do DPEM, Polícia Penal Federal, né? E também da própria Polícia Federal, tá? Então, voltando aqui, nós temos também a lei do racismo, que é uma lei também em regra cobrada aí em bastante concursos públicos, tá? E não só para as carreiras policiais, é uma lei que a gente pode observar aí a presença dela em editais de diversos cargos da administração pública. E aqui nós tivemos, dentro dessa análise de 9 concursos públicos para as mais variadas carreiras policiais, ela estava presente, né? Está presente no edital do concurso para oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba, para agente escrivão da Polícia Civil do Estado do Ceará e para agente escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará, né? Então, uma lei também que se faz presente em alguns dos concursos públicos para as carreiras policiais, tá? E aí, pessoal, seguindo aqui, nós temos a Lei de Organização Criminosa, tá? Que é uma lei também em regra aí cobrada, né, nos concursos para as carreiras policiais, tá? E tá aparecendo aqui, ó, na nossa análise para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, né, que também, infelizmente, é um estado que sofre muito com as organizações criminosas, né? Nós temos aí a presença no edital também para oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Nós temos a presença da Lei de Organização Criminosa na Polícia Penal do Estado de Alagoas também. Nós temos a presença dela aqui também para agente escrivão da Polícia Civil do Pará, prova já realizada inclusive no ano de 2021, tá bom? Então também é uma lei importante para você estudar para as carreiras policiais. Então vamos lá, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, pessoal, são 11 leis penais especiais mais cobradas, ou seja, mais comuns em editais para as carreiras policiais, ou seja, para provas para a área de segurança pública. Então você tem que dominar essas 11 leis penais especiais, porque elas são as mais comuns entre concursos públicos. A prova disso é justamente essa análise que fiz em diversos estados da federação, no DF e no âmbito da União também, em relação às carreiras policiais. Essas leis, elas são as que mais aparecem nesses editais. Aqui foram analisados 9 editais, ou seja, um número considerável de editais. Esses editais foram abertos do ano de 2020 a 2021, ano vigente, tá? Então é desde o ano passado aos dias atuais agora, tá? Então, seguindo aí na nossa análise, nós temos a Lei de Drogas. Como falei, é a número 1, tá, nos concursos para as carreiras policiais. E aí nós temos alguns dos artigos mais importantes que são cobrados em provas. O artigo 33, que trata lá do tráfico ilícito de drogas, né, entorpecentes e afins. O artigo 37, artigo 28, super importante, super cobrado, né, que trata aí do usuário, da questão do porte, né, de drogas ilícitas para consumo próprio. Artigo 32, nós temos também, pessoal, aqui importante para o nosso estudo acerca da lei de drogas, as jurisprudências. Hoje nós temos diversos julgados, diversas jurisprudências, ou seja, julgados, né, decisões reiteradas por parte dos tribunais superiores, STJ, STF, determinando aí o que será realizado diante de determinadas condutas previstas na lei de drogas para aquele agente lá que é pego com drogas, tá? Seja traficando, seja em associação para o tráfico, e outros diversos artigos positivados lá na lei, tá? Então, muito importante o estudo de jurisprudências, principalmente aqui acerca da lei de drogas, tá? E aí, continuando, temos lá o artigo 50A,
artigo 51, tá? Então esses aqui foram os que mais apareceram em provas, tá? Feitas aqui nessa análise, nessa estrutura montada de acordo com os últimos editais lançados, né, que foram aqueles 9 editais de concursos públicos para as carreiras policiais que vimos no quadro anterior, no slide anterior, e também com base nas mais de 48 mil questões que resolvi no QConcursos do ano de 2016 ao ano de 2021, beleza? Então, uma fonte aí sem dúvida confiável para vocês estudarem de acordo com essa técnica aqui que estou passando para vocês. E aí, temos a Lei de Execução Penal. Pessoal, não vou falar artigo por artigo, mas vários artigos aqui a gente precisa levar em consideração principalmente as alterações trazidas pela lei ou, né, o pacote anticrime, tá? Trouxe diversas alterações em diversos dispositivos legais à lei anticrime, tá? Então é muito importante que a gente se atente na hora de estudar a essas atualizações. Recentemente, né, tivemos inclusive a derrubada dos vetos presidenciais em relação ao pacote anticrime, tá? Então entraram já em vigência aí esses vetos que foram derrubados pelo Congresso Nacional também. Então temos que ter cuidado na hora de estudar essas leis penais especiais, porque quase todas elas foram alteradas pelo pacote anticrime, beleza? E aí, seguindo, nós temos a Lei Maria da Penha, sem dúvida, uma lei muito importante, né, a ser estudada, também sofreu algumas alterações em razão do pacote anticrime, tá? E aí nós temos o artigo 7º lá, bastante cobrado, tá? As formas de violência, né, contra a mulher, tá? No âmbito doméstico familiar. Artigo 9º, artigo 12, artigo 22, artigo 41, artigo 10A, artigo 23, tá? Então tem um número considerável de questões aí sendo cobradas, né? Cobrando esses assuntos aqui em relação à Lei Maria da Penha, tá? E aí a Lei de Tortura, pessoal, uma lei super pequena, 4 artigos somente, ela foi cobrada para delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, foi cobrada na Polícia Rodoviária Federal, concurso realizado recentemente, no ano de 2021, Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Polícia Civil do Pará, prova também recentemente realizada, Polícia Penal de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros Militares do Estado da Bahia, Agente Socioeducativo também do Estado da Bahia, Polícia Penal do Estado de Goiás e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para o cargo de soldado. Edital lançado e a prova será realizada ainda neste ano, tá? Então, todos esses concursos aqui cobraram em seus editais e também em provas, né, já realizadas, como vimos aqui, algumas dessas provas já foram realizadas no ano de 2021, exigiram conhecimento do candidato acerca da lei de tortura. Então também é uma lei muito importante. Nós sabemos que, em regra, né, infelizmente, alguns, né, servidores da área de segurança pública praticam este crime, né? É comum que eles pratiquem a tortura. E por isso, sem dúvida alguma, é uma lei muito importante para você estudar para as carreiras policiais, porque sempre se faz presente em editais de concursos públicos e também lá, claro, né, na hora da prova, beleza? Então, seguindo aí, nós temos a Lei de Abuso de Autoridade, né, que é uma lei nova, né? A antiga Lei de Abuso de Autoridade foi revogada por a nova Lei de Abuso de Autoridade, também é uma lei que será bastante cobrada daqui em diante para os concursos públicos das carreiras policiais. É uma lei de 2019, né? Então uma lei recente. Artigo 2º, né, que trata lá das condições, né, em que se aplica a Lei de Abuso de Autoridade, né, o que faz o agente praticar o abuso de autoridade. Artigo 20, artigo 30, artigo 38, artigo 10, artigo 15, artigo 22. Esses são alguns dos artigos da Lei de Abuso de Autoridade, da nova Lei de Abuso de Autoridade, mais cobrados em provas para as carreiras policiais. Mais uma vez, repito, me embasei para fazer essa análise aqui nas mais de 48 mil questões que resolvi no QConcursos, tá? Então vamos lá. Seguindo aí, nós temos a Lei dos Crimes Hediondos, que também é uma lei que se faz bastante presente, né, nos concursos públicos para as carreiras policiais. Foi cobrada agora, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, prova realizada esse ano, na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, na Polícia Penal de Santa Catarina e para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, para o cargo de soldado,
que vai ser realizada ainda no ano de 2021. Então a lei de crimes hediondos também se faz muito presente em editais de concursos públicos para as carreiras policiais. Você deve dominar a lei dos crimes hediondos, que também sofreu alteração em razão da lei 13.964 de 2019, que é a lei ou pacote anticrime, beleza? Então atenção na hora de estudar essa lei aqui também, por causa das alterações. E aí nós temos a lei das organizações criminosas. Sabemos, pessoal, que hoje as organizações criminosas representam o maior problema para a segurança pública no país. Tá? Então essa lei também tem uma forte tendência de cair, de ser cobrada em editais de provas de concursos públicos para as carreiras policiais, beleza? E aí nós temos alguns dos artigos mais cobrados em relação a essa lei. Artigo 1º, né, que nos diz lá no parágrafo 1º o que caracteriza uma organização criminosa. Artigo 8º, artigo 10, artigo 10A, artigo 4º, artigo 14 e artigo 6º. Então esses são alguns dos mais cobrados em relação aqui à lei de organizações criminosas. Mais uma vez, repito, é o maior problema para a segurança pública em nosso país hoje, chama-se organizações criminosas, beleza? Seguindo aqui, nós temos uma lei que é bastante cobrada também, inclusive ficou em segundo lugar das mais cobradas lá, né? Da nossa análise, né? O Estatuto do Desarmamento. Aparece em quase todos os concursos para as carreiras policiais. Muita atenção em relação à flexibilização conferida através de diversos decretos editados pelo presidente da República, né, pelo atual presidente da República, por alterações trazidas, tá, no Estatuto do Desarmamento. Então atenção na hora de estudar também essa lei aqui, que é bastante cobrada em concursos públicos. E aí, muita atenção no estudo, em especial em relação à posse de arma de fogo, ao porte de arma de fogo, ao artigo 15, por exemplo, disparo de arma de fogo, ao artigo 13, que trata lá da omissão de cautela, tá, em relação a armas de fogo, e outros vários artigos desta lei, né, do nosso Estatuto do Desarmamento, que comumente estão sendo cobradas, né, ou exigidas em editais para as carreiras policiais, beleza? E aí, seguindo, lei do racismo, né, também bastante cobrada em provas para as carreiras policiais. Foi cobrada, por exemplo, na prova da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, tá? Salvo engano, do ano de 2019, essa prova. Para agente socioeducativo do Estado da Paraíba, para a Polícia Civil do Estado do Pará, prova recentemente realizada. Para a Polícia Penal Federal, né, o DPEM, que também teve prova agora, realizada esse ano, em 2021. Para a Polícia Rodoviária Federal, que também foi realizada em 2021. Para a Polícia Civil da Bahia, agente escrivão, e para a Guarda Municipal também de determinado município do estado de Goiás. Lembrando que essa fonte aqui foi extraída do ano de 2019 a 2021, tá? Então também é uma lei bastante presente em provas de concursos públicos, e não só para as carreiras policiais, mas também para outras carreiras da administração pública. Nós sabemos que, infelizmente, né, a questão do racismo é um problema muito acentuado e muito grave ainda no Brasil, tá? Então a tendência é que concursos cada vez mais cobrem também do candidato conhecimentos acerca da lei do racismo, que é uma lei muito pequena também, beleza? E aí, pessoal, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, também comum em provas de concursos públicos para as carreiras policiais. Possui diversos artigos, é uma lei considerada extensa e temos que ter foco na hora de estudar, tá? Então você vai lá de acordo com a carreira, provas passadas, né? Imprima lá provas passadas ou acesse pelo que concursos mesmo, de forma online, você consegue resolver provas do cargo que você almeja, né? Provas passadas, e aí você vai tirar uma base dos artigos que são mais cobrados em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que é também uma lei penal especial muito comum, né, em provas de concursos públicos para as carreiras policiais, beleza? E aí, seguindo, pessoal, trago aqui as fontes de estudo. O que seria isso? Com base no estudo que eu realizo do ano de 2012 a 2021, tá? Anos, né, nos quais obtive aí 9 aprovações em concursos públicos, 8 dentro do número de vagas, 6 desses 9 concursos foram
para a área de segurança pública, tá? Cargos de policial penal, de soldado da polícia militar e de agente de polícia civil em diversos estados da federação, tá? Então, com base nesse estudo, nas 48 mil questões resolvidas e nessa análise que eu fiz, eu trago aqui, vou apresentar, né, para vocês as fontes de estudo que eu faço, inclusive até hoje, para estudar para esses concursos das carreiras policiais. Hoje não estudo mais para essa área, né, não presto mais concursos públicos para a área de segurança pública, mas trago aqui para ajudar vocês o que eu fazia na minha preparação e que faço até hoje para outras carreiras na administração pública, tá? Então, seguindo aí na tela, fontes de estudo. Então, pessoal, as principais fontes de estudo para qualquer concurso público são o estudo das leis, né? Ou seja, o estudo da lei seca, tá? É importante que você tenha um vade-mecum atualizado. Eu falo sempre isso, o vade-mecum é a bíblia do concurseiro. Tem que ter ela aberta em cima da mesa, tá? Eu faço essa comparação porque nós vemos aí diversos católicos, por exemplo, e evangélicos, né, que estudam bastante a Bíblia, eles estão lá sempre com a Bíblia aberta lá no cantinho, né, onde fazem lá suas preces, suas orações. Então o concurseiro é a mesma coisa, ele tem que ter o vade-mecum aberto na mesa de estudo, tá? Lá você vai estudar as leis secas, né, o que diz o texto da lei, tá? E é o que é cobrado em provas para as carreiras policiais. Então você tem que saber o que está escrito na lei, beleza? E aí, seguindo, nós temos conhecimentos doutrinários. Isso aqui, pessoal, esses conhecimentos doutrinários estão ligados a obras jurídicas, né? Você não precisa ter 20, 30, 40 livros, mas precisa ter os 4, pelo menos, ou 5 mais importantes. Uma obra boa de direito administrativo, de direito constitucional, de direito penal, de direito processual penal e de leis penais especiais, tá? Se você tiver aí esses 4, 5 livros que falei agora, essas obras relacionadas a essas disciplinas, você já vai sair na frente aí do concurseiro que infelizmente não tem obra para estudar, estuda por material.pdf, né? Às vezes a gente nem sabe quem elaborou esses materiais, são sempre desatualizados. Então a obra jurídica, além de estar sempre ali atualizada, né? Esses autores mais renomados que escrevem as obras jurídicas, né, que a gente estuda aí por elas, eles também ocupam cargos altos na administração pública. Então são pessoas que conhecem o caminho do concurso público e por isso facilita a nossa vida, né, estudar aí as leis, a legislação com o apoio, né, dessas doutrinas escritas por doutrinadores renomados que ocupam cargos na administração pública, beleza? Então, obras jurídicas, sinopses, né, para quem gosta aí de resumos, e eu coloquei aqui inclusive materiais em PDF, para quem não tem condição, ou não quer, ou não gosta de estudar por obras jurídicas, né, que é o que eu recomendo, que estude por materiais em .pdf, né, vai ajudar, tá? Que tragam, claro, né, a visão de doutrinadores acerca do assunto, né? Não adianta estudar por um material em PDF lá que você não sabe a fonte, por exemplo, daquela informação. Então tem que ter lá nesse material fonte tal, né, advinda de tal doutrinador, de tal doutrina, beleza? Geralmente, né, pessoal, em regra, claro, doutrinas majoritárias, né? O entendimento majoritário, beleza? Dificilmente vai cair um entendimento minoritário nas provas para as carreiras policiais, beleza? E um detalhe também importante, o estudo acerca das jurisprudências, né, que como eu falei anteriormente, são decisões reiteradas, ou seja, repetidas, né, que se tornam ali jurisprudências sobre determinada matéria, né? Então, para evitar esse julgamento repetitivo por parte do Poder Judiciário, os tribunais lançam aí, né, jurisprudências, tá? Para que sigam, né, para que a administração pública siga aquele entendimento do tribunal acerca daquela determinada matéria, tá? Então é importante também, porque provas de concursos públicos vêm cobrando muitas jurisprudências em suas provas, tá? E videoaulas, recomendo também, videoaulas curtas, tá? Como as que tenho aqui no meu canal, né? De preferência, videoaulas curtas e objetivas, tá? Então tenho aqui no meu canal também diversas videoaulas que tratam aí dos mais variados temas que são cobrados em provas para as carreiras policiais, tá? Então acesse aí meu canal, Prof. Bruno Mendes, que lá vocês verão algumas dessas disciplinas, tá? De forma curta e objetiva, para que você possa realizar sua prova da melhor maneira lá e acertar as questões no dia lá, tá? E aí, pessoal, resolução de questões. Aqui o ponto mais importante da preparação. Resolver questões e de preferência em plataformas online. Eu indico o quê? Concursos, porque estudo por lá desde 2012,
Então, que concursos é a melhor forma de você se preparar para concursos públicos, resolvendo questões. Resolver questões anteriores à prova, lá do dia da sua prova, claro, é uma forma de treinar, tá? Eu costumo comparar com uma luta. O cara que treina determinada modalidade de luta, ele vai treinar na academia para ir lutar no dia da competição. É a mesma coisa, você vai treinar em casa, na plataforma online, lá no QConcurso, por exemplo. Essas questões, vai resolver muitas questões, tá? Sobre os assuntos que estão previstos no seu edital, e você vai no dia lá determinado fazer a prova. Essas questões vocês vão observar, pessoal, que elas se repetem bastante, se repetem muito em diversas provas e para diversas carreiras da administração pública. Então, você estudando, treinando, resolvendo questões em casa, no dia da prova você vai conseguir fazer facilmente essas questões, que vão observar, inclusive, que são as mesmas questões, tratam da mesma matéria, do mesmo conteúdo, tá? Muda pouquíssima coisa. E aí, no dia lá da prova, você deve ter atenção a essas alterações em relação às questões que você treinou no QConcurso, por exemplo, em casa, tá? Então são detalhes mínimos que o examinador coloca na prova para pegar o candidato ali e fazer com que ele erre aquela questão. Mas você deve treinar questões lá no site QConcurso ou qualquer outro site que você goste de questões resolvidas, né, de forma online, para que você possa treinar de forma séria e objetiva para sua prova, beleza? E aí, pessoal, chegamos então ao fim aqui, tá, dessas dicas que trouxe para vocês, dessa análise que fiz, baseada em vários editais de concursos públicos abertos do ano de 2020 a 2021, e também nas mais de 48 mil questões que já resolvi no QConcurso, e também, claro, em relação às aprovações que já tive na área de segurança pública, principalmente, que foram 6, tá? E diversas dessas aprovações, dessas 9 no total, né, foram dentro do número de vagas, tá? Então, o que eu costumo falar, eu sei o caminho, tá? Eu sei o caminho. Então, tô aqui passando para vocês esse caminho do estudo para que possa facilitar na sua aprovação, beleza? Então, pessoal, fico por aqui. Até um próximo vídeo e obrigado pela participação, por estarem assistindo, tá? Inscrevam-se no meu canal, curtam e compartilhem esse vídeo com os amigos, beleza? Um abraço.